Larissa, aprenda. Aprenda uma verdade com o tio Rei. O velho rei. Lá na caverna, tadinho, o eremita sozinho. Melhor do que filosofar e chegar à verdade é estar certo. Olha aí. Anotado. Anotado, né? Anotado. Viu, Valibene? Vamos aí, quem quer que seja, até reunião, vai. Depois da divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Palácio do Planalto vê como certa uma queda na taxa de juros no próximo encontro do Copom marcado para agosto. O texto do BC indica que se a inflação continuar caindo, há espaço para um corte da Selic. De acordo com assessores presidenciais, a avaliação é de que a autoridade monetária deve cortar em 0,25 ponto percentual a taxa de juros na próxima reunião. Que é pouco. É um absurdo. O próprio mercado está prevendo uma queda de 1,5 até o fim do ano. Se está prevendo uma queda de 1,5 até o fim do ano e se há 3 reuniões, tem que ser de pelo menos meio. E ó, quem está falando isso é quem tem banco. Eu não tenho. Aliás, banco que anuncia aqui. Ah, foi o anunciante que mandou. Oh. Desde quando o titio está aqui se esguelando? Não é? Mas quem entende do riscado está dizendo é insustentável essa posição. De quem que eu estou falando? Vai. O presidente... perdão, é isso mesmo. É isso mesmo. Perdão, o presidente do Conselho de Administração e sócio sênior do BTG Pactual, André Esteves, disse que a economia brasileira tem apresentado vários sinais de desinflação e que o Banco Central deveria cortar a Selic em 0,5 ponto percentual já em agosto. Em entrevista ao Estadão, ele afirmou que os índices da economia brasileira vão continuar melhorando até a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que será no dia 2 de agosto. Ele disse o seguinte: é natural, portanto, que o Banco Central inicie o ciclo de queda da taxa de juros e, como está muito alta, acho que não deveríamos vir com doses tão homeopáticas. Preferiria corte de 0,5 ponto percentual ao invés de 0,25. E está falando, está prevendo, talvez o nível final possa ser alguma coisa abaixo de 9 lá na frente. Claro que pode. E ainda assim nós teríamos juros reais estupefacientes. Hã? E ó, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e é o presidente do Senado que mantém o presidente do Banco Central. Ele também tem ideia sobre juro. Ai, tem o vídeo aí do Rodrigo Pacheco? Cumprindo o que é o artigo 11 da Lei Complementar 179, que nós aprovamos em 2021, que nós aprovamos, na verdade, antes, foi sancionado em 2021, que é a autonomia do Banco Central. Há a previsão nesse artigo 11 de que a cada semestre o presidente do Banco Central deve expor ao Senado Federal em arguição pública as bases da sua política monetária. Então nós vamos cumprir fielmente, sem prejuízo de convites feitos por comissões, mas no plenário do Senado Federal, já nos primeiros dias de agosto, a arguição pública do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, salvo engano, aniversaria hoje, para que possa Sua Excelência demonstrar as razões pelas quais a taxa de juros ainda está a 13,75 no Brasil, considerando todos esses fatores econômicos e financeiros que nós temos hoje muito propícios para a redução da taxa de juros. Eu não tenho dúvida do desejo do presidente Roberto Campos Neto da redução da taxa de juros, mas é muito importante que nessa arguição pública, fiel ao cumprimento do artigo 11 da Lei Complementar 179, já comecemos o segundo semestre com esse propósito da redução da taxa básica de juros no Brasil, que, se somada a todas essas bases que nós temos hoje em termos de inflação, moeda, balança comercial, câmbio, safra, né? Inauguramos o Plano Safra agora essa semana, 369 bilhões de reais do Plano Safra brasileiro, 26% a mais do que o ano anterior, justamente dando valor ao que é um ativo muito importante para o Brasil, que possa a gente trabalhar nessa redução mais imediata da taxa básica de juros no Brasil de 13,75 para um patamar menor, que evidentemente propiciará a geração de emprego e geração de riqueza para o Brasil. E ele lembrou, vocês lembram, né, meninos, a Lei Complementar 179, como é que é? Fala, Reinaldo, o que é? Teste mnemônico? Não, é aquela que diz que o Banco Central tem de cuidar da inflação, da moeda, claro, mas tem que cuidar do nível de atividade, do nível de emprego. E está dizendo para o Roberto Campos, eu que mantenho você aqui, meu filho, você me é um custo muito grande. Você vai querer continuar a ferrar minha vida?
E sim, meu amigo Luiz Carlos Mendonça de Barros, a quem manda um beijo com saudade, dizendo, olha, o Banco Central arranhou um pouco a credibilidade, porque fez um comunicado duro, dizendo, queda nada. Aí teve que fazer uma ata dizendo, vai ter que ter queda. Vocês erraram feio, erraram a mão, erraram tudo. Vocês parecem aquela piada de que andar, Larissa, você vai. Larissa respondeu ascensorista no tempo em que havia. Não sei porque já errei de prédio. Entende? Qualquer um. Então é o seguinte, meu filho. Errou. Eu, no lugar dele, pegava o banquinho e pedia para sair, que nem no programa do Raul Gil. Mas não vai fazer. Também vai ficando aí. Ô Roberto Campos Neto, experimente o seu erro. E sabe o que é mais gostoso? Você está cercado por aqueles que o aplaudiam, dizendo você está errado. Né? O que é que Roberto Campos Neto viu que ninguém viu? Não sendo uma ideologia exótica, eram fantasmas.